Deus seja louvado. Amém. Vamos continuar com os ensinamentos da Santa Palavra de Deus, esperando que Ele nos guie em todo o decorrer desse vídeo. E que todos aqueles que assistirem a esse vídeo possam ser ricamente abençoados com as suas bênçãos espirituais. Bem, Irmandade, hoje nós vamos falar de um dom excelentíssimo, de um dom precioso, a chave da nossa vitória. Nós vamos falar do vínculo da paz. Hoje nós vamos estar falando da fé. Nós vamos entender o que é a fé, nós vamos conseguir compreender como utilizar a fé e o quão ela é importante em nossas vidas, no nosso peregrinar aqui na terra. Perfeito? Porque nós somos peregrinos aqui nessa terra. A nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é lá nos céus. E para que nós possamos andar de acordo com a santa vontade de Deus, nós precisamos andar por fé. Então, nós vamos entender e compreender como utilizar a fé, como processar a fé e quão grande é esse poder nas nossas vidas. Perfeito? E para isso, nós vamos estar recorrendo à Santa Palavra de Deus, que está escrito na Bíblia Sagrada, que foi traduzido do hebraico para o português por João Ferreira de Almeida. Perfeito? Para começarmos a leitura, vamos ler um texto que fica aqui na Epístola do Apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1. Que está dizendo: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Perfeito? Então, Irmandade, esta é a natureza da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. No decorrer do vídeo, nós vamos inteirando mais para que a compreensão desse dom tão precioso possa chegar no entendimento e na compreensão de todos. Glória a Deus. Então, Irmandade, aqui também nesse capítulo 11, do verso 1 até o verso 40, né, que é o capítulo todo, fala da natureza da fé, como nós lemos, e de vários heróis da fé que utilizaram da fé para servir a Deus. Perfeito? Quem quiser estar lendo, é importante, né, para compreender melhor esta parte. Perfeito? Aqui no versículo 6 do mesmo livro e do mesmo capítulo, está dizendo: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glória a Deus. Perfeito? Então, Irmandade, nós entendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque está dizendo, aquele que crê em Deus, porque aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então a fé é esse poder que nos dá a condição de crer em Deus, crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam, que dá galardão, que abençoa, que salva, que ajuda. Então é a fé que nos dá essa condição, que nos dá essa certeza, porque Ele colocou em nós a fé, através do seu poder glorioso. Perfeito? Então, aqui no versículo 3 aqui também, eu já pulei lá para o 6, mas no 3 está dizendo: Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Glória a Deus. Então, os homens acreditam que o mundo foi feito, criado a partir de uma explosão chamada Big Bang, mas nós cremos que o mundo foi feito pela palavra de Deus, foi criado pelo poder de Deus. Os homens creem que vieram do macaco. Nós cremos que nós viemos de Deus. A criação de Deus, o primeiro homem foi Deus que fez com as suas próprias mãos, que foi Adão. E a nossa mãe Eva. Perfeito? Então nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos que os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há foram feitos e criados pela vontade de Deus. Perfeito? Então nós cremos na criação de Deus, que Ele fez tudo, os céus, a terra, o mar e de tudo que nele existe. Quem nos dá essa condição, essa certeza, é a fé
que habita em nós. Esse dom tão precioso. Glória a Deus. Irmandade, vamos continuar aqui na leitura. Aqui no mesmo epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2, está dizendo: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Então aqui o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo que nós devemos andar de acordo com a sua vontade, afastar do mal, afastar de toda coisa inútil, todo o pecado, de todo o engano, e andar na carreira celestial, no amor, na justiça, na verdade, pela caridade, pelo poder de Deus, né? Com paciência, porque muitas das vezes vem tantas coisas para querer nos desanimar, a tribulação, a angústia, as afronta, mas nós temos que pedir a misericórdia de Deus, a paciência para nós suportarmos tudo, porque é só Deus para nos garantir essa vitória, perfeito? Então, irmandade, vamos ler também, lembrando que o Senhor é o autor e consumador da fé. Ele andou de acordo com a santa palavra de Deus, crendo, esperando em Deus, e terminou a sua carreira, foi obediente ao Pai, justo até o fim, e nos deu o exemplo. Nos deu também a fé e afastou-se de todo o mal, de todo o engano, né? Desprezou a afronta, como nós vimos aqui, para ser exemplo para nós, de como agradar o nosso Deus. Também vamos ler aqui na mesma epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 10, verso 38, que está dizendo: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós entendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui, após alcançarmos a fé, aquele que recuar é voltar para trás, sair do caminho para a direita ou para a esquerda, ou seja, deixar de servir a Deus, de obedecer a palavra de Deus. Isso é recuar. Então, o Senhor não tem prazer naqueles que se afastam, como está dizendo. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós temos que seguir reto até o fim, para a completa certeza de vitória. Perfeito? Irmandade, vamos continuar ainda na leitura. Depois eu vou explicando alguma parte mais, né? Fica aqui na epístola do apóstolo Paulo. Não, essa aqui é na epístola universal do apóstolo Tiago, no capítulo 2, verso 14 ao 26. Lemos com a ajuda e força de Deus. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, eles não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que é um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, que queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho?
Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Glória a Deus. Então a Irmandade aqui, o apóstolo Tiago, que foi um dos 12 discípulos que andou com o Senhor Jesus Cristo, mais próximo, ele está falando aqui que a fé sem obras é morta. Então, a gente, para agradar o Senhor, a gente tem que fazer obras, boas obras, andar de acordo com a santa vontade de Deus, produzindo frutos para a honra e glória do Senhor. Aqui ele deu um exemplo aqui, no começo, que as pessoas vê outras pessoas em necessidade, mas fala, vai aquentai-vos, fartai-vos, só que as pessoas não têm nada, está passando necessidade. Só que aquela pessoa que mandou essas pessoas irem, tem bastante coisas, mas prefere falar para a pessoa se virar, para a pessoa procurar, sendo que ela mesma pode ajudar, pode fazer uma caridade. Então essa caridade, essa solidariedade é que é a obra em Deus. Então não adianta nada a gente dizer que serve a Deus, mas não pratica as boas obras, né? Então, o que adianta a gente ter fé se a gente não faz obras boas para agradar o nosso Deus? Perfeito? Então, Irmandade, no decorrer nós vamos entendendo e compreendendo todas essas partes. Perfeito? Aqui também falou de Abraão e Raabe. Abraão foi o patriarca do qual se deu origem ao povo de Israel, né? Ele fez uma obra lá que agradou ao Senhor Deus pela fé. Ele creu em Deus e pela a fé que ele teve no Senhor Deus, ele operou uma obra. Perfeito? Então, e essa obra que ele fez, né, por crer em Deus, foi imputado a ele como justiça, né? A fé que ele teve em Deus, né? Então, vamos ler aqui uma outra parte, Irmandade, que fica na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 4, verso 1 a 8. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Glória a Deus. Então, Irmandade, aqui nós lemos essa passagem e, assim, a primeira impressão, muitos podem pensar que é uma contradição. Porque lá no livro, na parte anterior que nós lemos, né, que foi em Tiago, lá 2, 14, 26, está falando que a fé sem obras é morta. Mas aqui está falando de uma fé sem obras, né, que também é imputada como justiça, né? E o que fé é essa? Sem obras, que é imputada sem justiça também. Porque nós lemos que a fé sem obras é morta. Mas aqui está falando que a fé sem obras também é justiça. Mas nós temos que entender e compreender que vocês vão ver que não existe contradição nenhuma na palavra de Deus. Eu vou explicar para vocês como que se dá essa parte. Por exemplo, vamos supor dos nossos pecados. A graça de Deus vem para nós sem que nós precisamos fazer obra, né? A gente crê no Senhor nosso Deus e Ele perdoa os nossos pecados. E aí, ao perdoar os nossos pecados, nós somos justificados por Ele, né? Então, é a nossa crença nele
a nossa confiança de que nós vamos ser perdoados é essa fé sem as obras, né? E aqui também fala, dá o mesmo exemplo de Abraão, que Abraão foi justificado, se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. O que está dizendo? Está dizendo o seguinte, irmandade, agora é o mistério da fé. É porque apesar de nós fazermos todas as obras em Deus, nós temos que entender que o que nos garante essa força de fazer as obras, de andar de acordo com a vontade de Deus, no caminho de Deus, é o poder de Deus, é a força de Deus, é a graça de Deus. Porque nós de nós mesmos não podemos nada. Nós não temos força para nada. Se nós dissermos que nós vamos andar de acordo com a santa vontade de Deus, nós não conseguimos. É inútil, não tem como. A gente nem tentar. Seria inútil a gente até tentar, porque nós mesmos não conseguimos. Nós só conseguimos andar de acordo com a vontade de Deus pelo seu poder, pela sua graça maravilhosa. Aqui, no mesmo epístola, no capítulo 3, do verso 9 até o verso 20, fala disso, né? Que não tinha nenhum homem justo, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Mesmo quando veio a lei por Moisés, ninguém conseguia andar de acordo com a vontade de Deus, ninguém conseguia agradar o Senhor. E aqueles que andavam pela confiança nele. E mesmo assim todos eles tropeçaram. O único que andou sem errar em nenhum ponto da lei, praticando a justiça e o amor, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perfeito? Então, irmandade, essa aqui é a parte. Porque quando nós fazemos alguma obra, porque a gente tem que fazer a obra, o que nos capacita para fazer a obra é a graça de Deus. É a graça de Deus que nos capacita, que nos transforma, que nos dá a condição de andar de acordo com a vontade de Deus. Porque a sua graça bendita não nos deixa permanecer no pecado. Porque nela está tudo o que precisamos, os seus dons, a sua virtude, o seu glorioso e santo e bom Espírito. Porque nós fomos lavados e purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente desce nas águas do Santo Batismo, que é uma obra também, uma ordenança, porque a gente crê, né? E Deus já vai nos abençoando, nos justificando, e a gente desce nas águas do Santo Batismo, o Senhor nos transforma numa nova criatura, preparada para toda boa obra, nos coloca dentro da sua graça. É a graça de Deus que nos capacita. Então, não é mérito nosso, é honra e glória do Senhor. É pela força, pelo poder dele. Por isso que nós não temos que nos gloriar, mesmo quando nós fazemos obras de justiça. É porque nós somos servos inúteis. Entenderam o mistério? E a gente não tem que, mesmo que a gente ande um tempo fazendo obras boas, a gente não pode olhar para trás e falar, foi eu que fiz. Não foi. Foi o poder de Deus que nos capacitou para toda boa obra. Porque nós de nós mesmos não conseguiríamos. E não conseguimos andar de acordo com a vontade de Deus. Então é isso. Mas tem que ter obra. Perceberam? Tem que ter obra. Então a gente precisa caminhar. E se você crê em Deus, para Ele perdoar o seu pecado, mesmo se não tiver obra, você vai ser considerado justo. Como Dimas, um daqueles dois malfeitores que estavam pregados lá na cruz, um de cada lado do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo no meio, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória, sobre se um estava de um lado ou do outro, um deles zombou do Senhor Jesus Cristo, mas o outro reconheceu, foi humilde e falou para o Senhor lembrar dele quando estivesse no seu reino. E a resposta do Salvador veio na hora. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aquele homem pregado lá na cruz do Calvário, junto com o nosso Mestre, o nosso Salvador, na última hora, quando não tinha mais chance aparentemente, mas a salvação estava ali do lado dele. Ele alcançou a salvação. Ele não fez nenhuma obra de justiça, mas ele creu. Está vendo? É aqui que está dizendo. Bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Vem essa bem-aventurança sobre nós também. Glória a Deus. Então, irmandade, compreendemos que nós somos justificados a Deus pelas obras também que nós fazemos, obras de justiça, de louvor, porque aqueles que fazem maldades, as obras más, também serão condenados, serão repreendidos, não serão justificados. Então vê que as obras estão aí. Mas o que garante nós fazermos boas obras é a fé. Nós cremos que o Senhor possa nos guiar em toda a boa vontade, em toda a verdade, né? Então nós não temos que nos gloriar, né? Achar que é mérito nosso. É mérito e honra do Senhor nosso Deus. Porque tem uma passagem aqui também, no livro, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, que fala aqui, que a gente não consegue de nós mesmos fazer, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E aqui, no capítulo 7 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, dá para ler o capítulo todo, vão entender completamente. Cada um que quiser ler. Que nós de nós mesmos não conseguimos. Porque existe uma força maligna do mal, o pecado, a nossa carne mesmo, que nos leva para as coisas do mal, para as coisas pecaminosas. Então é somente a graça de Deus, o seu poder que nos garante a vitória. Então tudo que nós produzirmos de fruto, de louvor, de obra, é por Deus, para a honra e glória do nosso Deus. Perfeito? Então perceberam que não existe nenhuma contradição nessas duas passagens? A gente de fato precisa de obra, mas é mérito de Deus, porque nós cremos que Ele possa nos fortalecer e nos dar a vitória. Então a força que nós fazemos, o esforço nosso, é para Deus. Nós não temos que cruzar os braços também, não falar, já que Deus faz tudo, cruzar os braços. Não, de forma nenhuma. Porque aí nós vamos enterrar os dons que Deus nos dá. Nós temos que granjear para a honra e glória de Deus. Perfeito? Vamos continuar também, irmão, na leitura, na mesma leitura. Deixa eu ver aqui. No Santo Evangelho segundo João. Santo Evangelho segundo João. Deixa eu ver aqui. Capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pelo texto nós compreendemos o que eu estava dizendo. Sem Deus nós não podemos nada. É Ele que nos capacita, que nos faz produzir. Porque nós estamos enxertados nele, que é a boa oliveira. A boa videira, melhor dizendo aqui. Vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Pronto, compreendemos. Então, irmandade, é isso mesmo. Vamos continuar aqui na leitura, porque só nessa leitura aqui já foi perfeito, nós conseguimos compreender inteiramente. O Santo Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, Santo Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, deixa eu ver o verso 31 e 34. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando converteres, confirma os teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, no caso do Senhor Jesus Cristo, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes
negues que me conheces. Pronto. Mais uma explicação do que eu estou dizendo. Irmandade, aqui Pedro era um dos 12 discípulos de Jesus Cristo, ele era valente, era um guerreiro, né? Temente a Deus também, mas aqui ele não era... E ele estava disposto a lutar pelo Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo estava dizendo que era necessário que ele morresse, que ele sofresse, né? E Pedro estava aqui dizendo que por Jesus ele ia até a prisão e a morte. Mas Jesus disse que não, que antes que o galo cantasse, Pedro negaria o Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Perceberam, irmandade? Que nós de nós mesmos não podemos nada. Que o Senhor Jesus Cristo estava mostrando isso para nós. Que a força que a gente tem, a nossa valentia, a nossa coragem, é de Deus. Porque nós de nós mesmos não podemos nada. Isso aqui é um outro exemplo, um exemplo claríssimo disso. Então é a fé que nós temos em Deus. Essa passagem é uma passagem interessante, né? Que o diabo, aqui tem outras passagens que explicam bem claramente, mas que na leitura deu para a gente entender. Que o diabo pediu ao Pai. O Senhor Jesus Cristo estava na terra, o diabo pediu ao Pai, né? Para que pudesse se andar a mente de Pedro. Mas o Senhor Jesus Cristo aqui na terra, no tempo que ele estava na missão dele, rogou ao Pai que não permitisse. Olha só a audácia do diabo, né? Vocês viram. E nós vimos que o Pedro negou o Senhor Jesus Cristo 3 vezes, com medo de morrer, né? Mas depois o Senhor Jesus Cristo perdoou ele, né? Então é isso, irmandade. Vamos ver também, irmandade, deixa eu ver aqui, Epístola do apóstolo Paulo ao Tiago, vamos voltar lá em Tiago novamente, no capítulo 4, verso 13 ao 17, que está dizendo aqui no título, a fabilidade dos projetos humanos. A falibilidade dos projetos humanos. Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devis dizer, se o Senhor quisesse vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Irmandade. Perceberam aqui nessa leitura que a diferença da fé, nós vamos entender agora, nós vamos compreender o que é a fé mais claramente. Porque aqui está falando de planos que a pessoa pode fazer, de planos que a pessoa nem sabe, nem viu. E nós sabemos que a fé é aquilo que a gente nem vê e espera. Só que aqui está dizendo que a gente não sabe o que vai ser amanhã, o que será, né? Porque nossa vida é apenas um vapor. Que hoje a gente está vivo e a gente não sabe o dia de amanhã. Perfeito? Então, o que é a fé então? Por essa leitura a gente dá para compreender que a fé é a certeza. Perfeito, irmandade? Conseguiu compreender? A fé é a certeza. Esse firme fundamento é a certeza. Não é uma presunção. Amanhã eu vou fazer isso, aquilo outro. A gente não tem certeza. Mas a fé não é assim. A fé é certeza, né? Então, percebemos a diferença? Então, nessas ocasiões, quando a gente não sabe o que será, a gente tem que dizer, se Deus quiser, se Deus permitir, se eu estiver vivo, farei isto ou aquilo. Pela misericórdia e a permissão de Deus. A fé é a certeza, né? Então, irmandade, nós já conhecemos mais uma parte da fé. Já estamos conseguindo compreender o que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Perfeito? E quem é que pode nos dar essa certeza? Somente Deus, o seu santo e glorioso e bom Espírito. Então aqui eu vou dar mais uma explicação interessante. Aqui é a palavra de Deus. Ela é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. O próprio Deus, o Criador de todas as coisas, colocou a sua palavra acima do seu próprio nome, né? E ele disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então as palavras de Deus é firme fundamento. Então se você deposita a sua confiança na palavra de Deus, você tem fé.
Você tem fé na santa palavra de Deus. Você está confiante na palavra de Deus que é fiel e verdadeira, como está escrito na sua palavra. Então a sua fé é certa, é fé, porque a palavra tem que depositar em algo, a fé é em algo que é verdadeiro, é certo, e a palavra de Deus é. Como ele disse, que todos aqueles que crêem nele serão salvos, mas quem não crê está condenado por desprezar o seu Criador. Então a gente tem que confiar na palavra de Deus, depositar a nossa confiança nele. Vamos ler mais alguma parte que nós vamos entender mais. A Epístola Universal do Apóstolo João, que fica no capítulo 5. Vamos ler com a ajuda e força de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esse é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Glória a Deus. Irmandade, aqui nós entendemos claramente a fé em Jesus Cristo e as suas consequências, né? Então, a fé nos impulsiona a fazer boas obras. A gente tem que praticar boas obras, que fala sobre a caridade, né? Andar em amor, guardar os seus mandamentos, né? Porque a caridade é andar de acordo com os mandamentos de Deus. Então, não matar, não roubar, não adulterar, é amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, tudo isso são obras de justiça. Andar de acordo com a vontade de Deus. Isso, a consequência da fé. Então, a gente fez profissão de servir o Senhor nosso Deus, por livre e espontânea vontade, né? Então, a gente começa a obedecer. A primeira obra que a gente faz é descer nas águas do santo batismo. Que, na verdade, a força não é nossa. É Ele que nos guia pelo seu amor. A partir do momento que nós crê, nós estamos crendo que Ele possa nos salvar. Então a sua força já começa a nos impulsionar para toda boa obra. Mas a gente vai caminhando por livre e espontânea vontade. Quando a gente levanta das águas do santo batismo, a gente levanta uma nova criatura. E daí em diante, a consequência da fé, que é andar em justiça, em amor e em caridade, para a honra e glória do nosso Deus. E todo louvor pertence a Ele. Glória a Deus. Então, irmandade, e vocês viram aqui que é o Espírito Santo que nos ajuda, né? Nós vimos aqui que Deus tem 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os 3 são dignos de louvor, de honra e de glória, né? O Espírito Santo é o Espírito de Deus que nos capacita para toda obra e nos guia em toda a verdade. Perfeito? Vamos também ler, irmandade, uma outra parte que fica na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 1 ao 16. A unidade da fé. Nós lemos agora anteriormente a consequência da fé e agora a unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade,
longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, que é a fé. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Glória ao nome santo do Senhor. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Ora, isto é, ele subiu, que é, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para doutores, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo que é de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Glória a Deus. Então, irmandade, aqui é a unidade da fé. É uma só fé. Um só batismo, um só Espírito, Espírito Santo. Então você tem que ter o Espírito Santo de Deus. Uma só fé. O que acontece? Você desceu nas águas do Santo Batismo, creu em Deus. Então você tem que ir até o fim. É uma só fé. Se você recuar para trás, ou ir para a direita ou para a esquerda, você naufragou na fé. Claro que você não deve ficar prostrado. Você tem que levantar e voltar para o caminho. Mas para completa certeza de vitória, você tem que ir até o fim. Né? Deus é misericordioso, Ele perdoa. Mas Ele também nos deu exemplo lá do passado, que muitos que pecaram não puderam entrar no repouso dEle. Então que isso sirva de exemplo para nós, para que nós não desviemos. Então nós temos que seguir até o fim. Quem crer e for batizado, e firme e fiel até o fim, será salvo. Né? Mas caiu, como eu disse, volta e começa a seguir a nosso Deus novamente. Perfeito? É a unidade da fé. Porque se a gente voltar para trás, o que acontece? Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos ver o que acontece. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Então a gente tem que conservar a fé, né? E uma boa consciência em Cristo, que a gente está de acordo com a sua vontade, seu querer, sendo justificados por Deus, né? A gente tem que ter certeza da salvação de nossas almas. E se a gente desviar, como eu disse, naufragamos na fé. Rejeitando a fé, né, no caso, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, disse Deus. Perfeito? Então é isso, a gente tem que seguir a unidade da fé. Creu, vai até o fim. Né? E a fé e as suas consequências. Né? Praticar o amor, a justiça e a verdade. Perfeito? Vamos continuar a leitura? Também aqui no Santo Evangelho, segundo Marcos, no capítulo 16, verso 16, está escrito: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Santo Deus. Então, irmandade, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, mas quem não crer será condenado. Então, a gente tem que crer em Deus e obedecer, descer as águas do santo batismo, e começar a andar de acordo com a vontade de Deus. Porque aquele que ama a Deus é quem guarda os seus mandamentos. E para que nós possamos andar de acordo com a vontade de Deus e guardar os seus mandamentos, nós precisamos do poder de Deus, o Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos continuar na leitura, irmandade. No Santo Evangelho segundo João, novamente, vamos lá no Santo Evangelho segundo João. Aqui no capítulo 11...
verso 40. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Olha que maravilha, irmandade. Se nós crermos no Senhor Jesus Cristo, que Ele possa nos salvar, nós vamos ver a glória de Deus, nós vamos habitar na glória de Deus, porque Ele já fez a promessa, né? Quem crer e for batizado será salvo, e nos preparou uma cidade lá no seu reino de glória, no paraíso de Deus, que chama Nova Jerusalém, né? E aqui em outras partes está escrito, João viu um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, foi revelado para ele, ele foi até os céus, e ele viu uma multidão muito grande, de todas as nações e tribos, né? Que foram salvos, que confiaram no Senhor. Então nós temos que fazer parte dessa multidão também, perfeito? Então, se creres, verás a glória de Deus, perfeito? Vamos também ver, irmandade, aqui no Santo Evangelho segundo João, no capítulo 16, verso 13, que está dizendo, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aqui o Senhor Jesus Cristo ainda estava na sua missão e ele já tinha feito a promessa do Consolador, que quando ele subisse para os céus, ele nos enviaria o Consolador amado, né? E que é o penhor da nossa fé, né? É ele que nos guiaria em toda a verdade, que nos capacitaria, que nos ajudaria em tudo. É o Espírito Santo que o Senhor enviou para todos aqueles que confiam nele e que esperam nas suas palavras e andam de acordo com a sua vontade e o seu querer, né? Crendo que o Senhor Deus possa nos capacitar e nos fortalecer. Perfeito? Então, irmandade, vamos aqui ler uma parte aqui que fica na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, que está escrito: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, irmandade, é isto. É o Evangelho que nos aponta, que nos mostra a fé, a vontade de Deus, o querer. Então, nós temos que andar pela palavra de Deus, que é andar de fé em fé. Então, se você crer na palavra de Deus, você está andando por fé, né? E a palavra de Deus é firme e verdadeira, fiel e verdadeira. Então, é o Evangelho. Então, a gente não sabe de tudo, a gente não tem certeza de tudo. A gente tem certeza do que será amanhã, como nós lemos. A gente não tem certeza de muitas coisas, mas uma certeza nós temos, que Deus é fiel e verdadeiro e pode nos salvar se nós andar de acordo com a vontade de Deus. Então, nós andando de acordo com a Santa Palavra, nós vamos herdar a coroa da vida eterna. E se Ele quiser, por sua misericórdia, pelo seu bom e glorioso e bom Espírito, nos revelar muitas coisas do dia a dia, então glória ao nome santo do Senhor. Então, é assim, irmandade. A gente não precisa, a gente não tem toda a certeza de tudo, mas aquela fé que nós temos é o suficiente para nós alcançarmos a vida eterna. Perfeito? No paraíso de Deus. Vamos ler também, irmandade, aqui, na mesma epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, verso 21. No capítulo 3, do verso 21 ao 26, que está dizendo: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Perfeito, irmandade. Então, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, e por isso nossos pecados são lavados e perdoados. E recebemos a graça de Deus. Estando na graça de Deus, nós chegaremos a Sião celestial. Perfeito? Vamos, para finalizar, ler uma última parte aqui, na mesma epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, verso 1 ao 5.
Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória ao nome santo do Senhor. É isso, irmandade. Então, irmandade, é o próprio Deus que nos dá a certeza, a fé, e nos guia através do teu santo e glorioso e bom Espírito. Então nós temos que crer, obedecer, sermos batizados, para que nós possamos receber a sua promessa, o Espírito Santo, e ele então vai nos guiar em toda a verdade. Porque o Espírito Santo é que sabe as coisas que estão por vir, sabe tudo, pois é o Espírito de Deus. E ele pode nos revelar segundo a sua vontade e o seu querer. Então quem nos dá a certeza é o Espírito Santo. A sua palavra esteja no nosso coração, nos capacitando e nos fortalecendo. Perfeito, irmandade? Então, irmandade, essa é a fé. A fé é a certeza das coisas que esperamos. E a prova é quando nós recebemos das coisas. Perfeito? Eu repeti essa leitura, né, para nós entendermos que nós temos que andar por fé. E quem não tem fé, peça a Deus. E começa a caminhar de acordo com a sua vontade. É isso, irmandade. Andemos por fé e o Senhor Deus nos dará a condição para que nós possamos vencer todo o mal. A capacidade vem dele e ele é o nosso Salvador. Espero que todos tenham entendido, que Deus possa abrir o entendimento e o conhecimento de todos e que sua graça bendita possa nos levar até o fim. Nós possamos ser sinceros e humildes na presença de Deus. Agradeço a Deus por essa força e só o seu nome seja hoje e eternamente louvado. Amém.